Olá, já estamos aqui. Estava aqui acompanhando pelo celular para ver se já estávamos ao vivo. Queria desejar uma boa tarde a todos e todas que estão acompanhando aí mais uma live da APA BB. Hoje, deixa eu abaixar aqui que vai dar uma interferência, essa tecnologia. Mas nós estamos aqui hoje, né, em razão do mês de consciência, de conscientização ao autismo. Temos várias atividades ocorreram ao longo desse mês em nossos núcleos. E hoje nós vamos dar continuidade aqui a uma das atividades que estavam planejadas, né, para esse momento, para a gente trazer essa temática tão importante. E aí a gente já tem algumas pessoas aqui chegando, nos desejando uma boa tarde. Jaqueline, a Flora de Minas, boa tarde para vocês. O João, a Alícia, muito obrigada, Alícia, pela presença. E nós vamos dar aqui 5 minutinhos para a gente poder começar. E temos mais um convidado aqui que nós estamos aguardando, que é o Dudu, que logo, logo estará aqui conosco. E aí a gente já deixa aqui a informação que se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, nós queremos que vocês participem, deixem aqui no chat as suas dúvidas, as suas observações, que a gente vai buscar responder aí a todas. E a gente quer essa interação, queremos vocês participando aqui conosco. Kátia, boa tarde. Anderson, aqui da área de esporte de São Paulo, boa tarde. Obrigada pela presença. A Carolina chegou aqui também. Janaína de Aracaju, boa tarde, Janaína. Obrigada por estar aqui conosco. Patrick, Andréia, todo mundo chegando para participar desse momento aqui conosco. Daniel, boa tarde, Daniel, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco. O Daniel tem participado de todas as lives. A semana passada participou de 2 seguidas aí com a gente, nos núcleos lá de Santa Catarina, depois entrou na outra de Pernambuco, está participando assiduamente aí conosco. Vamos lá. Deixa eu colocar o Dudu que chegou aqui. Oi, Dudu. Oi. Tudo bem? Quem está falando? Você está me vendo? A Andréia. Dani, é você? Andréia. Estou aqui no Face. Oi, estou lhe vendo, estou conseguindo te ver. Que bom. Então, como você chegou, acho que nós já podemos começar. Tá bom? Sim. Eu vou apresentar todos que estão aqui conosco hoje para essa fala e nós já vamos dar início então, tá bom? Claro. Então vamos lá. Bom, então eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos e todas que estão aqui, que vão acompanhar conosco. Hoje o tema é autismo e educação inclusiva. E nós temos aqui conosco como convidado super especial o professor Wilson Cândido Braga. Ele é escritor, graduado em terapia ocupacional, especialista em saúde mental, autismo, educação inclusiva e atendimento educacional. Ele vai trazer essa fala para nós hoje. A Mariana, gerente do Núcleo São Paulo, desculpa, São Paulo não, Paraná, que vai trazer um pouquinho da experiência do projeto Caminhando com as Escolas, que é desenvolvido lá no Paraná também. A Daniele, que é assistente social do Núcleo Ceará, que fez toda essa articulação com o professor Wilson, que planejou aí esse momento, né, junto com a equipe lá do Núcleo Ceará. E o Dudu é autista, graduando em turismo,
colunista da revista Vem Também. Dani, você quer dar as boas-vindas para a gente, na sequência, passar a palavra para o professor? Sim, obrigada, Andréia. Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que a gente está aqui nesse momento, né? Essa live, ela nasceu aqui no Ceará, né? O broto dela. E aí a gente fez o convite para o professor, que aceitou prontamente. E a gente quer muito agradecer pela disponibilidade dele. E após a Andréia comprou a nossa ideia e assim estamos hoje aqui. E aí isso mostra a força do nosso coletivo, né? Da APABB, que a gente está integrado e continua trabalhando muito forte para chegar aos nossos usuários, desde esse período de pandemia. Então, eu só tenho a agradecer a todos, principalmente à figura do professor e a todas as famílias que estão aqui hoje com a gente, Andréia. Uma boa tarde, um bom evento para todos. Muito bom. Então, nós vamos deixar o professor e, juntamente com o nosso amigo David, que está sempre conosco, ele vai fazer a interpretação dessa live e agradecemos também, David, por esse apoio e por mais uma vez estar aqui conosco. Então, vamos lá, professor. Olá, boa tarde. Já é comigo? Sim. Boa tarde. Parabéns a vocês pela iniciativa, né? Mais uma vez acontecendo esses eventos. Essa é a segunda vez que eu participo com vocês. E é sempre um prazer colaborar, levando informação para que a gente possa, de alguma forma, minimizar o preconceito que ainda gira em torno da pessoa com autismo ou com qualquer outra deficiência. O mês de abril é o mês que se fala de forma praticamente ininterrupta sobre o autismo. O dia 2 é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Mas eu costumo dizer que, normalmente, a gente celebra essas datas em alusão a essa ou aquela deficiência, mas temos que fazer esse movimento de falar, de discutir sobre essa temática todos os dias do ano. Eu não sou muito adepto a datas como essa, mas eu sempre acho que são datas que nos faz lembrar das conquistas até aqui alcançadas e das tantas que a gente ainda precisa buscar conquistar. Mas devemos falar dessa pauta o ano inteiro, né? Quando a gente fala de autismo, ainda se tem o peso muito forte da palavra por toda uma história de preconceito que se fez dessa construção ao longo dos últimos 115 anos, né? Desde a primeira vez que se conversou sobre esse assunto para chegarmos até o diagnóstico que a gente tem hoje, transtorno do espectro do autismo. E quando a gente fala de inclusão, ainda se tem na figura da pessoa com autismo, da pessoa com deficiência intelectual, uma resistência muito grande por parte, não só do contexto escolar, mas da família, da sociedade em geral, por se tratar de quadros diagnósticos que envolvem possíveis comprometimentos de ordem cognitiva e comportamentos que podem chamar a atenção, que podem, de alguma forma, nos tirar desse movimento de conforto. Então, a gente costuma dizer que trabalhar a inclusão da pessoa com autismo é um desafio, mas também nos traz grandes possibilidades. E desde 2012, com o advento da Lei Berenice Piana, 12764, a gente conseguiu muitos espaços, tanto no contexto escolar quanto nos contextos sociais, por estarmos apresentando com maior frequência essa temática, que até então não se discutia tanto, parecia um assunto apenas da saúde, não de todos os espaços por onde o sujeito possa transitar. Então é importante lembrar que quando a gente fala de inclusão, nós não estamos falando apenas da escola, porque a gente se remete o tempo inteiro ao espaço escolar como espaço de inclusão. É lógico que a gente sabe que esse espaço é o que mais se fala porque passamos, enquanto família de pessoas com autismo, enquanto autistas, muitos anos, décadas até, sem ter acesso a esse espaço. Portanto, a conquista ainda é desse espaço como um espaço que receba, mas que receba com qualidade. E é importante que a gente defina, nesse momento, o que é inclusão. Inclusão não é matrícula, inclusão não é estar na escola, inclusão não é ter um aluno com qualquer deficiência matriculado nesse espaço escolar, mas sim, inclusão é acesso, permanência, com investimentos que gerem sucesso.
esse é o melhor conceito para entendermos inclusão. Inclusão é um sentimento de pertencimento. É você estar em algum lugar e saber que mesmo com qualquer dificuldade que você tenha, esse lugar cria possibilidades de acesso para você. Inclusão é você ter um profissional em qualquer espaço que te olhe a partir das suas singularidades para buscar ferramentas que deixem você confortável, apesar de qualquer dificuldade que você possa apresentar. E todos nós apresentamos, de alguma forma, dificuldades. Por isso é importante, nesse momento de falarmos de inclusão escolar, com todas as resistências que a gente ainda tem, principalmente no espaço escolar, é que a gente compreenda o que é o diagnóstico que cada um dos nossos alunos traz, ou que a gente, no mínimo, entenda qualquer dificuldade dos nossos alunos. Porque também fica confuso a inclusão por parte do professor quando ele entende que é um movimento destinado à pessoa com deficiência, e não é. Inclusão é para qualquer aluno que está naquele espaço, é para qualquer profissional que está naquele espaço, que dentro das suas singularidades deve ter o respeito, né, por parte de quem está convivendo com ele para essas singularidades. Então, não é necessário esse diagnóstico chegar na escola para eu entender que eu preciso fazer alguma coisa para dar acesso ao meu aluno naquilo que eu estou ofertando enquanto processo de ensino e aprendizagem. Qualquer aluno é aluno de inclusão, né? E esse termo aluno de inclusão nem é legítimo, porque perante a lei não existe alunos incluídos, existem alunos. É preocupante falar de inclusão quando se fala do autismo nesse momento, e aqui eu não vou descrever o autismo, porque a gente já tem feito isso o tempo inteiro, mostrando características, tirando dúvidas sobre mitos e verdades, né? Apesar de sabermos que o autismo é configurado na atualidade como um transtorno do neurodesenvolvimento, que acontece na sua apresentação sintomática em função de prejuízos no funcionamento cerebral, que quanto mais cedo for percebido, quanto mais cedo for diagnosticado, quanto mais cedo se começa o processo de intervenção multidisciplinar, mais chances de neuroplasticidade esse sujeito vai ter ao longo da infância, que é o tempo mais propício para isso acontecer, ao longo da adolescência e vida adulta. Quando eu digo que é um desafio falar nesse momento de inclusão, é um desafio por estarmos vivendo um momento incomum. A gente está vivendo um isolamento social que reforça as dificuldades de socialização dos nossos alunos com autismo, que dificulta o aprendizado de todos os nossos alunos da educação básica, mas que traz um movimento do passado muito presente que me preocupa. A gente está vendo praticamente professores, eu não estou falando de todos, mas de uma boa parcela de professores de sala de aula, que estão destinando qualquer tipo de atendimento, de atenção à pessoa com deficiência, com autismo, qualquer outra situação, ao profissional que faz o atendimento, seja o atendimento educacional especializado, seja as equipes de atendimento dos centros ou espaços onde esses alunos estão sendo, de alguma forma, atendidos. E isso é preocupante, porque reforça na cabeça de muitos deles que não é competência do professor dar essa assistência virtual, online, à distância, seja lá como aconteça. O atendimento clínico ou institucional para a pessoa com autismo ou qualquer outra condição de dificuldade ou de deficiência não pode ser substitutivo. Ele não substitui o trabalho que se faz no contexto de sala de aula. O atendimento, ele é complementar e ele é suplementar. Ele é complementar no sentido de se estimular situações para a superação de dificuldades. Ele é suplementar no sentido de se ofertar atividades que enriqueçam cada vez mais aquilo que os nossos aprendentes trazem como competências, como habilidades. Então é importante trazer essa fala, porque a gente vai ter no retorno presencial um outro desafio, que é levar ao professor o entendimento de que esse aluno é um aluno da sala, pertence a esse grupo, portanto, é tarefa dele trabalhar com esse aluno, que nesse momento de pandemia, eu particularmente tenho visto acontecer de forma equivocada. Por isso é importante que a gente entenda de legislação. A família hoje tem um peso significativo
nesse movimento que a gente está fazendo de levar a informação virtual. Hoje a informação virtual chega a todos os lugares, mas para chegar a todos os lugares também é preciso que as pessoas estejam abertas a receber essa informação. Não dá mais para aceitar a não possibilidade de inclusão de uma criança, adolescente ou adulto com qualquer dificuldade, porque alguém diz que não foi preparado na sua formação acadêmica. É preciso que a gente trabalhe esse movimento contrário para levar ao entendimento de que esse espaço escolar, esse espaço social, ele pertence à diversidade. Nós somos um grupo diverso na nossa composição e, portanto, cada um responsável por esse fazer, seja ele um atendimento comercial, um atendimento hospitalar, um atendimento escolar, ele precisa estar voltado à compreensão de quem é esse sujeito que me chega e como eu vou atendê-lo da melhor forma possível. É um movimento que precisa de reflexão para que a gente saia desse discurso de não fazer porque não foi preparado. A mãe de uma pessoa com autismo não foi avisada que ela iria receber uma criança com autismo. Ela não foi preparada, ela não está preparada e ela todos os dias está buscando por essa preparação. E ainda assim vão surgindo coisas que ela não sabe como lidar. É assim que funciona o nosso trato com o outro e esse outro diverso por natureza, né? Então a gente precisa entender que esse movimento de inclusão é um movimento que precisa de um olhar de acolhimento. A inclusão não está atrelada à acessibilidade estrutural, urbanística, ela está principalmente atrelada à acessibilidade atitudinal. É preciso que a minha atitude de olhar para o outro na sua diversidade contemple esse outro e faça com que esse outro se sinta parte do processo. Ainda é muito forte essa resistência em não fazer porque nunca recebeu, porque nunca estudou sobre isso, porque não sabe lidar ou diz não saber lidar. E a gente está fazendo esse movimento de informação, levando informação a quem precisa dela e a quem quer receber para que esse movimento acabe. É preocupante isso acontecer ainda. E cada vez mais preocupante é esse movimento da atualidade. É importante tocar num ponto que eu acho que vai chegar a muitas famílias nesse momento. A gente passou muito tempo condenando os nossos filhos, os nossos alunos, a não usar a tecnologia porque isso iria atrapalhar qualquer trabalho ofertado a eles. E agora a gente está fazendo um movimento contrário. A gente está trazendo a tecnologia como ferramenta de aproximação, já que estamos em isolamento social. Mas quando a gente fala de pessoas com autismo, estamos falando de sujeitos com dificuldades de fala, de comunicação e de interação social. Pessoas que falam, mas não se comunicam muito bem pela fala, pessoas que falam, se comunicam, mas ainda assim têm dificuldades com sutilezas de comunicação social. Pessoas que têm dificuldades na interação com outras pessoas. E esse tempo de uso prolongado, sem critério, sem observação, nos contextos domiciliares, frente aos aparelhos tecnológicos, vai reforçar a dificuldade de comunicação e vai reforçar as dificuldades para a interação social. Portanto, até esse recurso que a gente usa em casa, com as nossas crianças e adolescentes, principalmente, precisam ser melhor observados por parte da família, para criar horário, tempo de uso e, em alguns momentos, mediar esse uso. Porque, em vez de estar incluindo, a gente vai estar excluindo e fechando esse sujeito em um aparelho que, para nós que somos considerados neurotipos, já é um afastamento do grupo social. Imagine para quem já tem uma tendência a esse afastamento. Portanto, é uma chamada de atenção que é importante se observar. Celular e tablet são importantíssimos como ferramentas de mediação, mas precisam ser bem utilizados para não cair nesse prejuízo do reforço à comunicação, que já é prejudicada, e à interação social, que é uma das situações mais preocupantes quando se fala de autismo. Essa é uma orientação que a gente tem feito, porque praticamente nós temos utilizado esse celular como chupeta eletrônica. A gente já não tem mais nenhum recurso para usar e acaba fazendo uso disso para deixar aquela criança quieta, envolvida com aquele aparelho, e acaba aí tirando possibilidades
de construção de laços afetivos com a família, de participação em atividades domiciliares, né, que é o investimento que a gente espera que a família faça junto às pessoas com autismo, continuando todo o trabalho que é feito nos contextos de intervenção. Bom, me foi colocada uma questão interessante esses dias, que era a minha opinião sobre escolas em tempo integral dentro desse movimento de inclusão para a pessoa com autismo. E eu, particularmente, me coloco contrário a esse tipo de prática, por entender que 8 horas, 9 horas de aula, diárias de permanência em um espaço escolar é um tempo demasiado para uma pessoa com qualquer deficiência. A gente está falando de sujeitos que precisam de paradas, de descanso, tem horário de medicação, alguns deles, precisam dormir, precisam de momentos de envolvimento com a família, precisam de atividades livres, que esse tempo de um dia inteiro, praticamente, no espaço escolar, acaba sendo agressivo, gerando, inclusive, uma certa resistência aos contextos de escolarização. Por mais que alguns gostem, a gente vai encontrar uma demanda bem significativa que não serão muito funcionais nesse sentido. Portanto, eu não aconselho pai ou mãe a colocar seu filho com qualquer deficiência, com qualquer dificuldade, em escolas de tempo integral, mesmo sendo um modelo cada vez mais presente em muitos estados. É só uma pauta para a gente refletir, já que estamos falando de sujeitos, né, de pessoas com qualquer dificuldade que precisam de outras demandas e não apenas esse tempo exagerado dentro de um espaço escolar. A formação profissional, que é outro ponto interessante nesse contexto da inclusão, né, da educação inclusiva, que a gente tanto fala, que é essa educação voltada a todos indistintamente, sem nenhum tipo de reserva a esse sujeito, mas sempre respeitando as particularidades, traz aí algumas indagações que são importantes que a gente leve para os nossos espaços escolares como possibilidade de reflexão. Eu gosto sempre de perguntar, quando eu dou formação para professores de sala de aula comum, né, que não estão diretamente envolvidos no atendimento educacional especializado, eu gosto de levar uma pergunta que é: quantas vezes no dia do seu planejamento de atividades, de provas, de aulas, quantas vezes nesse momento você lembra que na sua sala tem um aluno com qualquer dificuldade? Porque se você lembra desse aluno nesse momento, não é aceitável que você continue fazendo a mesma aula, a mesma prova e a mesma atividade, como se todos tivessem ritmos e tempos de aprendizado de forma equiparada, né? É importante observar isso, porque lembrar desse sujeito nesse momento de planejar é um pontapé inicial para você também pensar em transformar essa atividade comum ao grupo em uma atividade simplificada, com o mesmo conteúdo, mas dentro da possibilidade de compreensão que aquele aluno apresenta. E isso não está atrelado à formação profissional. De novo, está agregado aí ao nosso processo de ter atitude e sensibilidade frente a esse outro com qualquer dificuldade. É muito comum o discurso do professor, e aqui eu não estou condenando o professor, mas só trazendo reflexões, é muito comum esse discurso do professor de dizer que não sabe e que não vai fazer qualquer tipo de movimento inclusivo para esse aluno, e não estou falando apenas do autista, estou falando de todos os alunos, porque o Estado, porque o município, porque as secretarias não ofertam capacitação. A gente tem hoje formações virtuais, gratuitas, com taxas simbólicas de participação, e é preciso que você também saia do conformismo de apontar o outro como culpado pela sua não formação, para também ir buscar por essa formação. Porque, veja bem, eu atuei durante 24 anos como terapeuta ocupacional. Todos os dias me chegava pacientes com deficiências, com síndromes que eu nunca tinha escutado falar durante minha formação acadêmica. E nem por isso eu ia deixar de atender. O que eu iria fazer, quando chegava uma deficiência nova, uma síndrome diferente que eu não conhecia, era avaliar aquele paciente, identificar quais eram as suas dificuldades
identificar quais eram as suas capacidades e estudar e pesquisar sobre aquela síndrome que para mim era desconhecida. Isso tem que acontecer o tempo inteiro, porque a todo instante chegam nos nossos espaços de trabalho, na escola, que é um espaço de convivência de qualquer sujeito, é um espaço de direito de todos. Nos espaços de atendimento nos chegam diariamente pessoas com qualquer situação, ainda desconhecida para nós, que nos obriga, essa é a palavra, a ir buscar o conhecimento para melhor ofertar um serviço a esse sujeito. Outra questão que é muito inquietante, que eu já vi acontecer em alguns espaços, são profissionais dentro da equipe multidisciplinar que querem eleger qual vai ser o seu público de atendimento. Inclusão também está dentro disso. Se eu trabalho em um espaço que contempla o atendimento a pessoas com deficiência, eu não tenho que selecionar quem eu vou atender ou quem eu vou deixar de atender. Eu tenho sim que selecionar quais são os atendimentos emergenciais para aquele sujeito, né, para continuar o processo de intervenção com ele. Mas escolher quem eu vou atender também é uma forma de excluir. Então, para a gente continuar nesse processo de discurso sobre inclusão, é importante lembrar que a gente já caminhou muito. O autismo de verdade chegou na escola, impondo a sua presença, graças a uma mãe, né, Berenice Piana, graças a uma mãe como Kátia, que acabou de entrar aí na sala, e como outras tantas mães que militam, que vão para as ruas, que mostram a cara, que brigam para que aconteçam políticas públicas que deem aos seus filhos a chance de pertencimento a qualquer espaço, como um espaço de direito. É graças a esse movimento da família que a gente hoje tem essa disseminação de informação. Quando a gente fala de inclusão, a gente não pode também, no espaço escolar, fazer seleção. É comum você ouvir relatos de famílias de que liga para uma escola e tem uma vaga. Quando chega lá com a criança com autismo, a vaga já foi preenchida. Cuidado, porque isso é discriminação, isso é de uma forma direta, né? O que a gente tem chamado hoje de capacitismo, de querer selecionar quem vai estar, achando que aquele com qualquer dificuldade não tem condição de estar naquele espaço. Não vamos aceitar, por exemplo, que o decreto 10.502 de 2020 ele aconteça na sua prática. Que bom que ele foi barrado, mas ele foi barrado porque ele ia retroagir todo esse movimento que até aqui a gente tem brigado para acontecer. Ele foi barrado porque grupos familiares se posicionaram contra, porque instituições que militam em defesa da inclusão também se posicionaram contra, e assim conseguimos barrar um decreto federal que iria trazer de volta escolas especiais, trazer de volta salas especiais, dando inclusive à escola uma possibilidade de selecionar quem iria ficar ou não dentro desse espaço de convivência. Que quando eu faço essa seleção, eu estou reforçando aí esse capacitismo tão falado. Capacitismo é você achar que a pessoa com deficiência é incapaz de realizar essa ou aquela atividade ou função em detrimento da sua deficiência. E isso a gente não pode mais aceitar. A gente não pode aceitar que o médico diga para você, mãe ou pai, que o seu filho nunca vai falar, que ele nunca vai se desenvolver, que ele nunca vai fazer isso ou aquilo. Estamos falando de um cérebro que é plástico em sua composição no sentido de modificar-se. Estamos defendendo desde 1980 o que a neurociência traz como compensação, plasticidade ou neuroplasticidade. São 3 palavras sinônimas. Essa possibilidade de um cérebro que recebe estímulos, modificar padrões, ampliar redes neuronais, sair de dificuldades graves para dificuldades mais leves, modificando esses nossos aprender, que a gente chama de aprendizagens sistemáticas e assistemáticas. Então, que a gente entenda que todo esse movimento de inclusão se dá para que isso aconteça. Eu não preciso conviver com os meus iguais, eu preciso conviver com a diversidade. Não se faz um mundo com pessoas iguais, se faz um mundo com pessoas diferentes, cada uma contribuindo umas com as outras. Não sou eu apenas que estou dizendo isso. Todos os teóricos que passaram pela nossa formação, que deixaram aí legados para nós, eles defendem isso.
Vygotsky falava de sócio-interacionismo, defendendo que aprender se dá pelas trocas, pelas relações que se tem em todos os contextos. Piaget falava de construtivismo e dizia que a gente aprende a partir dessa maturação cerebral, que é o que a gente defende hoje como neurociência, né? Como entendimento desse cérebro. Né? Vallon falava que o primeiro caminho para aprender é o afeto, que a gente tem aí trabalhado com as nossas crianças, né? Inclusive desfazendo mitos que já foram colocados para elas. Então, é importante a gente entender tudo isso para que a gente compreenda que a escola, a família, a sociedade, o mercado de trabalho são espaços, sim, para qualquer sujeito em suas singularidades. Mas, para isso, eu preciso de apostas, eu preciso de investimentos para que o meu sucesso, por menor que seja, ele se apresente. Tem uma fala muito interessante do Vitor da Fonseca que ele diz o seguinte: aprender envolve simultaneamente uma integridade neurobiológica e a presença de um contexto social facilitador. E aí a gente tem que entender o seguinte: se eu tenho um cérebro perfeito em funcionamento e o contexto é estimulante, eu me desenvolvo. Se eu tenho um cérebro perfeito em funcionamento e o contexto social não me estimula, eu vou ter dificuldades em me desenvolver. Se eu tenho um cérebro com dificuldades nesse funcionamento e o meio me estimula, eu vou ter também possibilidades de ganhar, de crescer, de me desenvolver. Mas se eu tenho crianças com deficiência, com dificuldades, em função desse cérebro em prejuízo, e a gente não estimula, essas dificuldades se acentuam cada vez mais. Por isso é importante entender que os 7 primeiros anos de vida são os 7 anos mais significativos para que tudo de bom aconteça dentro do chamado neurodesenvolvimento das nossas crianças com autismo, com deficiência ou sem qualquer condição diagnóstica associada. Mas para isso é importante que a família participe com a escola e participe junto do atendimento. É uma tríade necessária para a inclusão aconteça: família, escola e serviços de atendimento. Sem essa parceria, isoladamente não conseguimos avançar em muitos aspectos. São pautas diversas para reflexão. Autismo é um assunto que nos traz inquietações, nos traz angústias, né, nos traz dificuldades relacionais, por tudo que já foi construído de forma equivocada em cima disso. E quando a gente fala de inclusão da pessoa com autismo, da pessoa com deficiência, a gente tem aí, de novo, vários posicionamentos contrários, outros a favor, que acaba gerando aí uma certa polêmica. Mas é importante entender: a escola é lugar comum para todos, enquanto sujeito dentro desse processo de idade que é contemplado nesse espaço escolar. Não é jogar lá, não é colocar lá e dizer que faz inclusão, mas é receber e ofertar serviços que gerem sucesso. Para isso a gente tem o que chamamos de educação especial, que as pessoas confundem com educação inclusiva. Educação especial são serviços que serão destinados a pessoas com deficiência para que o movimento de educação inclusiva aconteça. Então, eu estou nesse espaço escolar, mas eu preciso do atendimento educacional especializado, eu preciso do intérprete, eu preciso do guia-intérprete, eu posso precisar de um cuidador, eu posso precisar de uma acessibilidade física nesse espaço, eu posso precisar de um professor que vai adequar de forma pequena, dentro desse espaço escolar, atividades que cheguem até a minha compreensão. Então, isso é educação especial. Serviços que irão minimizar as barreiras impostas, né, socialmente falando e de forma estrutural, para as deficiências que cada um de nós pode ter nas nossas diversas formas de apresentação. É esse o grande movimento que a gente quer que vocês reflitam. Não é só receber, mas é receber ofertando qualidade. E a família tem um papel que é importantíssimo e que a gente aqui valida e parabeniza, porque sem elas a gente não teria conseguido todo esse movimento. É muito recente a presença da pessoa com autismo na escola. É de 2013 para cá. Até dezembro de 2012, nós tínhamos poucas pessoas com autismo na escola, porque não era entendido esse espaço escolar como um espaço pertencente a esse sujeito. E hoje a gente tem um número bem maior de pessoas com autismo em todos os espaços, chegando no ensino superior,
nunca se viu crescimento tão grande nas últimas 3 décadas de pessoas com deficiência chegando no ensino superior e no mercado de trabalho. E tudo isso se dá por esse movimento de inclusão que acontece em várias instituições, que acontece nos espaços escolares, principalmente públicos, que a gente ainda tende a apontar de forma negativa, mas é quem ainda melhor inclui, e também por esse movimento aí de associações que têm garantido que essa informação seja perpetuada, né, ampliada cada vez mais. Está na lei. Disseminar informação minimiza o preconceito. Preconceito é desinformação e tem cura. Autismo é uma condição de funcionamento cerebral. Não é doença, portanto, não tem cura. É importante a gente refletir sobre isso. Eu acho que, em linhas gerais, era mais ou menos essa a minha fala sobre autismo e educação inclusiva. Muito obrigada, professor Wilson. Assim, o nosso chat aqui está bombando de informações, o pessoal gostando muito dessa reflexão que você trouxe para nós, né? E ele saiu? Eu acho que o professor desconectou, mas para dar continuidade, né? E a gente, assim, o professor retorna, acho que ele está voltando. Acabei caindo, desculpa. Não, sem problema. Eu já ia chamar a Mari, a Mariana, né, professora? Assim a gente já faz o link aí. Pronto, ótimo. Do Caminhando com as Escolas e um pouco da vivência, né, que a Mariana traz também com essa questão da inclusão. Vamos lá, Mari. Você está sem áudio, só libera o seu áudio aí, por favor. Aí. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Mariana, sou assistente social, estou na PABB como gerente administrativo, mas a profissão continua a mesma e não adianta, né? A gente continua lutando e trabalhando pelo bem comum, pela causa, forma, quando estava ali como assistente social. O Caminhando com as Escolas, eu vou falar um pouquinho do projeto que a PABB desenvolve, e eu vou dar algumas particularidades do Núcleo Paraná que deram certo, só para a gente ver o quanto evolui essa questão dos projetos e o quanto a gente faz a diferença nesse processo de inclusão, né, que nem o professor estava falando. O Caminhando com as Escolas, ele visa o atendimento, a orientação, os encaminhamentos e o acompanhamento individual ou em grupos. O projeto ele visa contribuir para o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo do aluno com deficiência, para a sua interação com a escola e a comunidade. Eu achei importante ler o objetivo do projeto de uma forma universal, como todos os nossos como que funciona? As escolas procuram e a gente faz 2 caminhos, na verdade. Não é bem só as escolas nos procuram e as famílias nos procuram. Então, esses encaminhamentos, esses direcionamentos, parte tanto das famílias, para com algumas dificuldades, às vezes, no ambiente escolar, como do ambiente escolar para a família. Então, às vezes, é uma vivência, às vezes, de como saber tratar, de como saber lidar. A fala do professor veio a calhar muito nesse sentido, porque realmente está aí, a internet está aí, as informações estão aí. Muitas pessoas não buscam, mas às vezes aquele tete a tete, sabe? A gente às vezes precisa fazer esse interlink ainda. Eu vou trazer uma vivência bem legal que aconteceu. Eu nunca falei no meu eu, tá? Sempre quando eu vou dar exemplos e vou falar, eu sempre falo de família e do núcleo. Só que esse exemplo que eu estava foi um exemplo meu, que aconteceu. Eu fiquei assim, foi muito, muito legal a forma como aconteceu, né, e como foi interpretado. Eu tenho um filho de 11 anos, hoje ele está com 11 anos, ele também tem autismo. Eu estou na PABB há 15 anos, então o Luiz Henrique veio para mim depois que eu já estava na instituição. As pessoas às vezes pensam que é muito, muito fácil, porque já estava ali na área, você encarou de uma forma melhor. Quando a notícia cai em casa, igual como qualquer outra mãe,
qualquer outro pai, qualquer outra avó. A gente passa pelas mesmas dificuldades. Muitas portas que eu ajudei, muitas famílias, para mim foi fechada, e eu precisei sim de ajuda de outra profissional para me ajudar a abrir essas portas. Eu precisei sim buscar informação, buscar estudo para, sabe, para poder entender um pouquinho mais essa dinâmica. Porque quando a gente está tratando do problema dos outros, por mais que faça parte da minha vivência, o problema é dos outros. É muito engraçado. Você vê de fora, você vê de um cenário totalmente de fora. E cada vez que eu fui tratar de assuntos do Luiz Henrique, por exemplo, eu tentei muito ter essa visão de fora, para mim não envolver tanto o mãe junto, sabe? Ele foi para a escola e ele era continua ainda com uma seletividade alimentar muito grande, porém era extremamente assim, se tivesse um pinguinho laranjado dentro do prato, ele já não comia. Ele só comia o arroz com feijão na forma cotidiana dele comer ali e não podia sair daqui. Ele foi para a escolinha e as escolas, elas têm uma mania, tinha uma maneira, né, de trabalhar, onde cada aluno vinha com o seu prato e o pessoal servia o prato. E ele comia o arroz e o feijão. Se colocasse o feijão e o arroz, já saía da rotina. Então, além de eu ter que trabalhar essa rotina com ele, eu tive que trabalhar essa rotina da escola. E eu cheguei para a pedagoga, né, me apresentei como profissional e como mãe, né? Como mãe, eles já me conheciam, e falei: olha, um problema, porque se você colocar mais arroz do que feijão, a proporção, era a forma de colocar no prato, tudo isso. E eu falei para ela, olha, eu tô com uma dificuldade grande, porque ele não quer vir para a escola por causa da alimentação. E daí eles se reuniram, e a gente, tanto eu como a Maura, que é a nossa assistente social do núcleo, fomos até a escola, propusemos alternativas e eles resolveram colocar as crianças para se servir. Porque, além de trabalhar o desenvolvimento das crianças, a independência, resolvia um problema do Luiz Henrique, que era a quantidade de comida, que era a forma de servir. Então, a gente começou a estimular a forma dele se servir, por exemplo. Na hora, eu assim, fiquei, né, eu não sabia nem o que propor para eles, né? E com o tempo, a gente voltou à escola para ver como que estava o caminho, e a gente concluiu, junto com a direção da escola, que tanto a alimentação do Luiz Henrique como de todas as crianças tinha melhorado, que a independência de muitas crianças que não se serviam em casa começou a aflorar. Então, sabe, pequenas coisas, às vezes, que a nossa intervenção ajuda, e não só como profissional, novamente reforçando, muitas vezes como família. Então, às vezes, eu vou pegar uma fala do professor ali como gancho, a gente tira a responsabilidade de mãe, de pai, de família, e atribui totalmente ao profissional, e isso tem que ser uma mão de via dupla, onde todo mundo tem que fazer a sua colaboração, a sua participação, porque as pessoas, elas não sabem. Imagine se eles forem trabalhar a mania de cada indivíduo. A particularidade, ela surge do todo. O todo vem para nós e a gente vai disseminando as particularidades. Mas eu não tenho como, por exemplo, iniciar um ano escolar sabendo da particularidade ali, todo mundo, por escrito, por mais que chegue o laudo. Se a gente for fazer um plano diferente para cada um, a gente estaria trabalhando numa particularidade, não numa inclusão no modo geral, né? Então, eu acredito que nessa fala vem bem de encontro à forma, que às vezes particularidades vêm se desenvolvendo, mas a gente precisa tentar incluir no todo ali, tentar fazer o trabalho como um todo, senão a gente vai pegar, senão a gente vai não tem nenhuma deficiência, senão a gente vai acabar dando, não digo privilégios, porque eu não gosto dessa palavra, né? Mas a gente vai estar exaltando. E nem sempre essa exaltação é legal, porque você pode expor, você pode prejudicar de outra forma. Aqui no Paraná também a gente tem salas de recurso, tá? Então, dentro do Estado e da Prefeitura, a gente tem salas de recurso que são salas de apoio. O que é bem legal dessas salas? Que a criança, inicialmente, ela precisa ter um laudo, não necessariamente precisa ser indicada para a sala de recurso. Os professores tomam,
aquilo que a criança tem maior dificuldade, e essa criança permanece como se fosse um a mais. Então, como funciona? Não é feito uma sala de educação especial, não é feito uma sala com ferramentas próprias para trabalhar atividades. Ele é colocado numa sala, onde várias crianças têm várias dificuldades, e eles tentam trabalhar de forma lúdica essas particularidades, em contramão, a favor, no caso, do que está se trabalhando em sala de aula. Então, eles dividem mais ou menos por idade, justamente para não ter problemas, né? De questão de aprendizagem, enfim. E eles colocam lá, por exemplo, alunos de 6º ano e 7º ano. A criança tem dificuldade em leitura. Então, eles pegam muitas ferramentas pedagógicas e também eles usam o lúdico para ajudar nisso. Então, as salas de recurso aqui, elas não ficam naquela coisa de um contraturno, um reforço escolar. Ele entra para tentar ajudar a criança nessa particularidade. E é onde a PABB mais atua, que a gente está acompanhando o desenvolvimento dos alunos nessas salas de recurso. Não vou me estender muito, porque senão... Não, né? tranquilo, eu só queria pontuar uma questão. A sua primeira fala, por exemplo, quando é com você, profissional, é mais difícil ainda, porque as pessoas te cobram uma postura de profissional, esquecendo que você, nesse caso, é mãe e depois é profissional, né? Você acaba sendo... As pessoas cobram de você muito mais, porque acham que você tem que ter muito mais ação a desenvolver com esse sujeito, porque você é uma profissional que trabalha junto à pessoa com deficiência diretamente. Como você disse, seu filho veio depois já do movimento de trabalho que você já vinha realizando. A sala de recurso que você fala, eu não sei se é a mesma sala de recurso que a gente tem do decreto 7.611, que é a sala que faz atendimento educacional especializado. Eu acho que deve ser outra sala de recurso. Porque a sala de recurso multifuncional, que faz a AEE, ela é contraturno, ela precisa sim da criança com diagnóstico, mas não necessariamente ela deve iniciar já com diagnóstico. Inclusive, é importante até colocar que existe uma nota técnica 04 de 2014, que diz que a escola não pode cobrar laudo médico, a escola não pode atrelar matrícula a laudo médico, o atendimento não pode iniciar apenas quando o sujeito tiver o laudo médico, o professor não pode se recusar a fazer qualquer movimento de inclusão se a criança não tiver laudo médico. Por quê? Porque laudo médico, diagnóstico, é um documento clínico, não é um documento pedagógico. Então, isso não pode estar atrelado à escola como uma cobrança familiar. O que se pode fazer nesse contexto é sensibilizar a família da importância de buscar por esse laudo, para que a escola tenha mais informações sobre esse aluno e todo o trabalho que se puder fazer nesse espaço seja mais direcionado. Mas atrelar esse atendimento ou essa inclusão a um laudo médico é, inclusive, situação de processo para a escola, porque é uma forma de excluir. Por exemplo, a gente já tem casos de escola que diz que só vai matricular se você trouxer o laudo médico, já passei o ano inteiro cobrando e você não trouxe. Ela não pode fazer isso. Inclusive, se a família não quiser informar da deficiência do filho, ela não tem obrigação de informar. A lei é muito clara com relação a isso. Por que é que a gente orienta que ela informe? Porque quanto mais informações ela levar do filho para a escola, mais fácil vai ser o trabalho que a escola possa realizar com essa criança. Porque ela não vai trabalhar no aleatório, ela vai trabalhar em cima de uma condição que é real, comprovadamente a partir de um diagnóstico médico, que inclusive vai servir para a escola para informação do censo escolar, que ela precisa ter essa informação, né? Mas aí é importante lembrar, porque às vezes a gente tem essas falas da escola muito agarradas a essa justificativa que acaba gerando a exclusão mascarada aí por conta de um laudo. É importante você colocar isso. As salas de recurso, assim, tem as salas de atendimento especializado, que são essas, geralmente não acontece, nem sempre é dentro da escola que o aluno está. Daí eles estão para turno, e a família tem que levar a criança até lá. Geralmente tem toda uma equipe multidisciplinar que isso sim. E daí, eu acho que para essas salas de recurso, eu não me recordo bem qual que são se precisa de um laudo ou não, porque daí, como é a sala de especializada, né,
eu acredito que a família tenha que apresentar alguma coisa. Não, inicialmente, se a criança foi encaminhada para lá, não. Inclusive, acontecia no passado isso, essa não aceitação. Mas, assim, a escola pode encaminhar, o profissional que trabalha com o atendimento educacional especializado, ele avalia a criança, ele pode suspeitar de qualquer deficiência, e aí ele já chama a mãe e encaminha com o relatório para ela buscar, junto ao neuropediatra, esse diagnóstico. É mais ou menos esse o processo. Sim. E daí essas seria um reforço, enfim, que acontecem. Muitas das escolas, elas têm as salas dentro da própria escola. Elas fazem em forma de projeto. Então, a certo. Forma de projeto... É diferenciado, porque o AEE realmente não é reforço, não é ensinagem de tarefa, né? É estimulação complementar e suplementar. Essa sala que você está colocando aí é, inclusive, muito, muito bacana, porque é uma atividade a mais que a criança vai receber, já voltada mais às questões pedagógicas propriamente ditas, né? O Estado, ele acaba sendo um pouquinho mais restrito, porque eu acredito que abrange um número maior de pessoas, né? Mas as principalmente as que são período integral, elas fazem isso no contraturno, sabe? A criança horário que é o ensino regular, e no outro horário eles têm, por exemplo, atendimento de robótica, atendimento de lógica matemática, só que eles não usam lápis, eles saem dessa rotina, por exemplo, do ler, escrever, copiar. Sim. Então eles trabalham com muitos jogos, é bem legal. Claro que não é toda a população que tem acesso, porque são salas, não é a mesma proporção, não são todas as escolas mas é fantástico a forma como as crianças se estimulam com essas complementações, né, que é dada por... Então, isso. Parabéns, Mariana. Imagina. Muito bom, Mari. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar conosco não só a sua experiência profissional, né, mas a sua experiência de vida aí com o Luiz, né? Falei. Oi? Eu falei ao vivo, assim, sobre isso. Então, um presente para nós, né? Poder saber um pouquinho, compartilhar um pouquinho da sua vida conosco, né? Nesse momento tão importante. Eu tenho algumas questões aqui que a Dani está acompanhando lá no chat, eu fui compartilhando um pouquinho em tela aí alguns comentários, né? Das pessoas que estão aí participando, estão dando devolutiva para nós, para a fala do professor Wilson. E aí eu vou fazer algumas questões, e aí fica aberto, né, para o professor, para a Mari. A primeira é: meu filho com autismo tem 9 anos e não consegue ver as aulas online. Então, depois, se o professor puder falar um pouquinho para a gente... Eu posso ir fazendo, professor, as perguntas e aí a gente... Pode, porque aí vê se tem mais alguma coisa relativa às aulas online. Tá, vamos lá. Eu tenho uma aqui sobre música, vamos ver se de repente tem como... Tá, deixa eu falar dessa aula online, né? Tá, então olha só, é interessante essa fala, porque assim, nem os alunos neurotípicos estão conseguindo assistir a aula online como se espera que assistam. No início era uma novidade, todo mundo queria participar, era festivo até se ver na tela, encontrar os colegas na tela, mas nem todas as aulas acontecem online. Existem, dependendo de cada realidade, atividades que são enviadas, a criança realiza em casa com a família e dá essa resposta para o professor, outros acontecem virtualmente, e a gente sabe que a tolerância de algumas crianças a essa tela com 40 minutos, 1 hora, uma manhã inteira de aula, não vai acontecer 100% nem com as crianças neurotípicas. Com crianças com qualquer dificuldade, qualquer deficiência, essa tela vai ser um atrativo se realmente tiver elementos que chamem a atenção dela. Se não tiver, não vai atrair. O que tem que acontecer nesse contexto não é forçar a criança a ficar à frente a uma tela que para ela não tem representação nenhuma. É diferente de estar na escola e mesmo assim ainda tem as dificuldades presenciais. Mas é necessário se cobrar do professor que está trabalhando essa atividade online, o envio de qualquer atividade e a orientação para a família
dentro da compreensão de cada família, para que essa estimulação com a atividade que ele encaminhou possa ser realizada em casa. É lógico que a gente sabe que tem famílias que muitas vezes não têm essas informações ou não sabem como trabalhar algumas questões. Mas quando se fala de atendimento a pessoas com qualquer dificuldade, as famílias já estão tão envolvidas que qualquer informação é recebida de forma compreensiva. Então, é importante enviar atividades, orientar a família a trabalhar com o que ela pode, com o que ela tem, para que assim a criança, ou adolescente, ou qualquer aluno que esteja nesse movimento de dificuldade com esse acesso virtual, ele não tenha tantos prejuízos como a gente já sabe que vai acontecer. Prejuízos todos já estão dentro dele, né? O que a gente pode fazer nesse momento é orientar a família. O trabalho hoje que eu mais faço com as instituições de orientação nesse sentido é levar o profissional a chamar a família via chamada de vídeo, via mensagem de voz, via conexão, se ela tiver, para orientar a família a realizar o que ela puder de melhor em casa, junto àquela criança que não está conseguindo fazer a atividade. Mas é obrigação do professor enviar essa atividade, adaptada ou não, dependendo de cada realidade, para que a família se sinta contemplada com a atividade. Como eu disse durante a minha fala, nós estamos vivendo um movimento de professores achando que essa atividade, para a criança com qualquer deficiência que está em casa nesse período de pandemia, é competência de quem atende. Uma coisa é o atendimento, que não tem nada a ver com sala de aula. Sala de aula é um processo voltado a ensino e aprendizagem. O AEE, por exemplo, ele é estimulação cognitiva complementar e suplementar. Não se pode comparar duas realidades. Então, assumir esse papel do professor não é o melhor caminho, porque vai gerar de novo aí a segregação que a gente está vendo acontecer, da criança estar desassistida pelo professor, apenas com o entendimento de que quem é responsável por ela é o profissional do atendimento. Então, chamar a mãe, da forma que puder chamar, enviar atividade, seja uma sugestão de atividade, seja uma atividade já impressa, seja uma atividade que possa ser feita no computador, no celular, ou uma atividade em casa, com o que ela tem em casa, porque cada realidade é uma realidade, mas orientando de como ela pode participar desse momento de continuidade da estimulação como medida de prevenção. Porque o que a gente está fazendo agora é prevenindo prejuízos maiores, porque pensar em processos de evolução nesse momento é impossível, porque a gente já teve muitas perdas. O momento é de trabalhar a manutenção do que a gente tem para evitar retrocessos maiores. Antes de fazer as outras perguntas que já estavam aqui selecionadas, tem um comentário, né, e um pedido aqui de orientação de uma mãe. Então, ela diz assim: gostaria de perguntar como eu devo agir em relação à professora do meu filho. Eu falei para ela que meu filho era autista, não acompanhava as tarefas, e ela respondeu que ela não passava tarefas para criança com deficiência. Como devo agir? Olha, é uma fala absurda, né? Se ela não passava a tarefa para a criança com deficiência, ela estava ignorando a criança com deficiência na escola presencial. Por aí você já tira uma conclusão. Então, o que a mãe deve fazer é se reportar diretamente à direção da escola para ver como a direção pode resolver junto à professora. Se não resolver, aí a mãe pode ir para instâncias maiores, porque isso é preconceito, é segregação, é resistência a qualquer tipo de participação junto à criança com deficiência. Essa é uma fala absurda. Não dá para aceitar mais isso. A mesma atividade que se passa por uma criança sem deficiência, se passa por uma criança com deficiência, apenas ajustando a atividade, a forma de compreensão que a criança com deficiência pode ter, que muitas vezes nem é tão diferente daquela outra criança. Mas se eu estou trabalhando um conteúdo, por exemplo, sobre corpo humano, eu não vou mandar uma atividade, por exemplo, para uma mãe fazer sobre pintura de uma flor. Ela tem que, no mínimo, pintar o corpo de uma pessoa e mostrar as partes do corpo. É um ajuste simples. Isso se chama adequação curricular de pequeno porte, que depende do professor. Mas, nesse caso aí, já se entende que é um profissional que está se eximindo do papel que é o papel de incluir. Então, ela deve se reportar à direção
Se não resolver, ela deve se reportar a outras esferas maiores, institucionalmente falando, para resolver o caso, porque isso é discriminação e exclusão. Perfeito, perfeito, professor. Então, a gente até se coloca à disposição, né, se essa mãe quiser se apresentar e procurar o núcleo ao qual ela busca as atividades, o filho participa das nossas atividades, para que a gente possa colaborar nessa orientação, enfim, para que ela busque aí o direito do seu filho, né? Sim. Vamos lá. Temos uma observação aqui também. E uma pergunta, né? Como um autista desenvolve sensibilidade para a música? Lá na PABB Sergipe, tem um jovem autista que toca mais de 10 instrumentos. Olha só, é bacana isso. A pergunta não dá nem para ser respondida. Como um autista desenvolve habilidades para músicas? Essa não é uma resposta que a gente possa dar, né? A gente pode dizer aí que talvez seja uma pessoa com um potencial para alta habilidade ou superdotação que tem aí um ouvido musical, que, no geral, a gente teria uma dificuldade sensorial, como hipersensibilidade ou hipossensibilidade, mas no caso aí, possivelmente, essa musicalidade, seja o hiperfoco dessa criança ou adolescente, seja o interesse dele, e ele acaba tendo aí esse ouvido musical para aprender com facilidade, né, um autodidata, mas aí também pode ser um caminho para se avaliar nesses núcleos de atendimento, se não é um potencial aí para alta habilidade, superdotação. É um tipo de atendimento que merece aí uma abordagem suplementar, né, que é de enriquecimento dessa capacidade, mas seria também muito interessante ela buscar uma intervenção com musicoterapia, que tem um trabalho bacana, que é diferente da musicalização, lógico, mas tem um trabalho bem bacana que, inclusive, vai ampliar cada vez mais esse potencial. E buscar por atividades que possam ser enriquecedoras, já que o interesse é muito acentuado aí para a música, né? Aproveitar esse hiperfoco, aproveitar e valorizar, porque se tem um interesse, o aprendizado é muito mais fácil a partir desse interesse que já vem se repetindo aí, neuronalmente falando, né? Sim, e é interessante colocar que nós desenvolvemos, né, o projeto de musicoterapia em vários de nossos núcleos. Então, também observamos resultados incríveis. Assim, é um trabalho belíssimo, viu? É incrível. Vários núcleos, inclusive o núcleo do Ceará também desenvolve, tem projetos apoiados por parceiros. Então, é uma atividade que nós observamos e que tem muito resultado. E sim, bem importante mesmo. Outra pergunta. Juntar numa mesma sala várias deficiências é salutar para as pessoas com deficiência? Olha só. Até 2012, nós tínhamos, em cada estado, resoluções dos Conselhos Estaduais de Educação que dizia da quantidade de alunos por sala e a possível redução desse número de alunos da sala. Isso acabou gerando uma espécie de preconceito em torno da pessoa com deficiência, porque se eu tinha tantos, eu iria reduzir tantos. Acabava parecendo que esse trazia um problema muito maior. E de 2016 para cá, essa resolução não existe mais, pelo menos no estado do Ceará não existe mais. Qual é a orientação que se dá para quantitativo de alunos com deficiência dentro de sala de aula comum? Bom senso escolar. A direção da escola tem que ter bom senso para não colocar uma quantidade exagerada de alunos com dificuldades acentuadas no mesmo espaço, que vai dificultar o rendimento deles, da turma e o próprio trabalho do professor. Por isso que em alguns municípios se faz, por exemplo, em Fortaleza, a gente tem na rede municipal 2 semanas de matrícula antecipada em relação à matrícula dos alunos veteranos, para que haja por parte das escolas tempo de organização para distribuir esses alunos por salas, não gerando sobrecarga nessas quantidades por sala. E aí entra o bom senso. Se eu tenho um aluno com uma deficiência mais grave, eu vou colocar um outro menos comprometido, porque se eu colocar vários com dificuldades acentuadas, será um trabalho que não vai ser eficiente. Então, é bom senso escolar a orientação que as resoluções trazem nesse sentido. Por isso que é importante que a escola conheça quais são as deficiências, o que é educação inclusiva,
né, conheça de legislação para criar aí uma atmosfera que seja boa para todos os alunos, porque a grande preocupação é com o aluno, é o que é melhor para ele, né? E isso se dá com esse bom senso acontecendo. Perfeito. Ainda sobre atividades e planejamento, né? Planejamento feito, incluindo a necessidade de todos, né? Ela fez um comentário. Não. Não, né? Não. Cada PCD, cada pessoa com deficiência, mesmo tendo a mesma limitação, tem ações diferentes. É verdade. Olha só, a maior crítica que a gente faz, por isso que eu fiz aquela colocação da pergunta, que eu sempre faço nas escolas. O planejamento, ele é feito, inclusive, vamos pensar assim, uma sala que não tem nenhum aluno com deficiência. O mesmo planejamento não contempla essa sala inteira. A mesma atividade não contempla a turma toda, e a avaliação também não contempla. E ainda assim se continua fazendo a mesma atividade, com a mesma avaliação, como se todos tivessem tempo e ritmo e formas de aprender semelhantes. Então, quando se pensa nesse sujeito com deficiência, e eu tenho que ajustar atividades para ele, mesmo assim eu tenho que pensar que cada aluno com dificuldade é um aluno com dificuldade diferente. E quando se fala de autismo, mais ainda. Cada autista é um autista em particular. Então, a atividade de música que funciona para esse não funciona para esse. A atividade com menos informação que funciona para esse não vai funcionar bem para o outro. Então, por isso que se fala de plano de desenvolvimento individual, porque cada aluno tem uma necessidade que é particular. Por isso que é um trabalho a mais que o professor tem, pensar no todo e, dentro do todo, ajustar as realidades de cada situação. Ótimo. Vamos lá. Agora eu tenho uma última aqui, que acabou de chegar, e depois a gente já vai caminhando aí para a finalização. Tranquilo. Ai, tá incrível, assim, acho que foi ótimo, professor, e assim, vem muito de encontro com a proposta, né, de trabalho, de entendimento, né, da APA-BB, não só do Núcleo Ceará, mas de todos os demais núcleos. Então, assim, para a gente é um presente poder contar com a sua experiência, com o seu conhecimento, né, então nos ajudou muito, né, e para as famílias, assim, que a gente tem observado aqui, depois você vai poder acessar o chat e ver as observações, os comentários, assim, todo mundo concordando e agradecendo por suas falas, suas defesas, a fala sobre a legislação, esclarecendo, isso é incrível. Então, assim, a gente agradece aí mais uma vez e não se cansa de agradecer. Eu vou ler aqui, então, a última, e quando a instituição oferece a esse aluno condições favoráveis para o horário integral, que ele em casa não teria, pois todas as atividades pedagógicas têm um profissional especializado e as outras necessidades também são desenvolvidas sem nenhuma dificuldade. Essa fala é em relação a escola integral, né? Isso, escola integral. Quando eu digo que não concordo, lógico que a gente não pode ser radical ao ponto de se fechar, né? Mas aí quem vai dizer da funcionalidade disso é esse filho que você vai observar. Ele vai chegar em casa mais estressado, ele funciona melhor nesse espaço integral do que em casa. Então, quem vai dizer isso é ele, é como uma abordagem de intervenção. Eu não posso dizer que ABA é melhor do que PEX, do que TEACH, do que Full Time, e quem vai dizer é quem recebe a abordagem e dá respostas a ela. Eu falo isso de maneira geral, quando se fala de escola de tempo integral para pessoas com deficiência. Mas se ele está funcionando muito bem, como você disse aí na pergunta, né, responde até melhor do que responderia em casa nas atividades realizadas. Por que não experimentar? Eu acho que é válido experimentar tudo, desde que eu tenha a sensibilidade de ficar atento para ver o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de cansaço, de resistência que essa criança vai me apresentar frente a essa dinâmica. Então, é ele que vai dizer se vai ser funcional ou não,
e se é bom continuar ou não. Ele vai nos dar sinais, e a gente tem que estar aberto a identificar esses sinais. Então, tudo é válido, desde, como eu disse, tem que se pensar no que é melhor para ele. Se está sendo melhor para ele, a minha fala não pode ser considerada radical, tá? Excelente, muito bom, é isso mesmo. Bom, professor, eu vou convidar você a ficar mais uns instantes conosco. A gente tem agora a fala do Dudu, né? Tá. E para trazer aí esse final para nós. Eu vou convidar o Dudu aqui. Chegou, Dudu, liga aí seu áudio, que estamos ansiosos para ouvir você. Olá, Dudu. Olá, professor. Olá, Andréia. É uma Olá. honra poder estar aqui representando todos os autistas, pois, como palestrante e defensor da causa, não poderia deixar faltar a minha presença aqui. Quero dizer de que minha vivência no ambiente escolar posso dizer que eu vivi praticamente no ambiente público. Só teve um ano, no caso, em que eu vivi no ambiente particular, que foi no Piamarta Guanambi. Eu estudei em 3 escolas especificamente. No infantil, eu estudei no Pererê. Já do primeiro ano até o 9º ano, eu estudei no Piamarta Guanambi, que também onde eu fiz o ensino médio. E eu estou agora atualmente no IFCE Fortaleza, cursando turismo, é onde eu me encontrei, onde eu também ganhei meu primeiro emprego como colunista de uma revista online de turismo, a qual a Flávia citou, que é a Vem Também. Tenho muito orgulho de ter conseguido estar onde eu estou hoje, mas eu queria ressaltar também o quão importante é a atuação da família na vida de um autista. É muito importante, porque isso influencia diretamente no futuro dessa pessoa. Ou seja, se você quer torná-la independente, dar um bom futuro, você tem que acreditar primeiro, você primeiro tem que parar, olhar para si e aceitar. Porque não adianta você querer dar um bom futuro para aquela pessoa se você não aceita a condição que ela possui. Ou seja, o que eu percebo muito envolvendo o preconceito do incapacitismo é o seguinte: o incapacitismo nada mais é do que a pessoa querer julgar a outra com deficiência pelo que vê, mas não pelo que ela verdadeiramente é. Ou seja, não é a deficiência, a limitação que define a pessoa, mas sim o que ela demonstra ser capaz. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, quando você, por exemplo, vamos supor que tem um cadeirante, e você, em vez de falar com o cadeirante, você fala com o acompanhante dele. Isso já é uma forma de você excluir aquela pessoa. Ou seja, você está dizendo, ela não é capaz de entender, de se comunicar comigo, então eu vou falar com quem está acompanhando ela. Não é assim. Não é assim. Isso, para mim, está extremamente errado. Eu não tolero preconceito contra autista, porque eu mesmo já sofri bastante, principalmente bullying, mas eu não vou adentrar isso, pois esse não é o foco. E, além disso, eu, por ter me tornado palestrante, eu queria realmente dar um basta nessa situação, de dizer que nós somos sim capazes, nós devemos estar onde a gente quiser, não é a nossa limitação que nos define. O que nos define é o que nós acreditamos que nós somos capazes. Porque se a gente tem um objetivo, a gente vai atrás. Porque quem quer, vai. Quem não quer, manda. Por assim Verdade, dizer. Dudu. E, infelizmente, o que se percebe também é a questão da empregabilidade. Há também muito preconceito de incapacitismo envolvendo a empregabilidade. Por quê? Porque eles querem julgar, como eu falei antes, pela aparência, pelo que vê. E também existem aqueles que têm todas as ferramentas necessárias para se entender sobre o caso, se ter conhecimento sobre o caso, mas percebem uma grande falta de interesse. Ou seja, não quer saber da situação, literalmente. Aceitou, deu a vaga, deu. Mas não quis entender o caso, ou seja, não quis se aprofundar para poder adaptar aquela vaga de emprego para aquela pessoa. Pode ser também por falta de informação? Pode. Eu não descarto essa hipótese, pode. Mas muitas das vezes não é isso. É falta realmente de interesse, de querer entender o caso. E se eu estou aqui hoje, foi por luta da minha família, principalmente da minha mãe. Porque ela é quem eu devo agradecer. Porque toda a luta que tivemos foi para me tornar o que eu sou hoje. Olha, eu lhes garanto uma coisa. Um dia vocês podem receber um não, mas quando vocês lutam e vão atrás, você pode ter certeza que você vai receber um sim na vida. Porque nada na vida é não, não, não. Sempre vai ter uma porta aberta para você. Basta você acreditar.
de que você é capaz, porque a verdade seja dita, ninguém define o que a pessoa deve ser. Ela deve ser o que ela quiser. A vida é dela. E se ela acredita de que ela pode chegar ali, ela pode. Por que não pode? Muitos disseram que eu não conseguiria, e eu consegui. Disseram que eu não poderia, e eu pude. Porque vocês também não podem. Porque vocês também não podem chegar onde vocês querem. Basta apenas traçar uma meta, traçar um sonho a ser alcançado. Traçar seu hiperfoco. Uma das grandes coisas que eu percebo no meu ambiente de universidade, no IFCE, é que o que me gratifica, o que me deixa feliz e o que me deixa ainda mais assim com desejo de querer continuar no curso, é ver que existem aqueles professores que têm experiência com autismo. Como assim? Tem parente, ou já atendeu algum autista antes. Então, isso já transmite uma sensação de segurança para o aluno autista. Já dá uma certa sensação de segurança. Ah, então ele vai entender, ele vai respeitar a minha condição, ele vai saber se adaptar. Porque nós autistas, a inclusão não começa só na família, tem que começar por nós mesmos. Nós, autistas, temos que aceitar nossa condição. Nós temos que aceitar. Se Deus me criou assim, eu tenho que me aceitar. Eu não posso, assim, me cobrar demais por alguém que eu não sou. Eu não posso me autocobrar por aquilo que eu não posso. Ou seja, se eu sei que aquele é meu limite, respeite o seu próprio limite. Não adianta você querer forçar a barra. Não adianta. Porque se você forçar a barra, você só vai regredir em vez de progredir na vida. E se você acredita que você é capaz de vencer, você vencerá. Verdade é essa. Gente, não adianta querer ficar assim, como é que eu posso dizer assim, se menosprezando. Eu quero também agradecer pelas maravilhosas palavras do professor, porque aproveitando uma das falas que ele disse gente, vamos deixar esse preconceito de lado. Vamos mostrar o que nós verdadeiramente somos capazes, porque, como eu havia dito, não é a nossa limitação que define a gente. O que nos define é o que nós verdadeiramente somos. E eu quero agradecer por estar aqui novamente, por ter esse espaço para representar. Eu sempre estarei disposto a ajudar como eu puder, claro, com todas as minhas forças. E a terapia também é uma área muito importante para a pessoa com autismo, porque isso ajuda a melhorar a qualidade de vida. Ou seja, é a seguinte forma: família, escola, terapia e família. Por que é que eu fiz esse ciclo? Porque a família é a base de tudo. Se não tiver essa base, como você quer que o seu filho ou sua filha chegue a algum lugar na vida? Como você quer que ele seja independente se não tem essa base assim, que eu posso dizer, a primária, é a primeira de todas. Ela é que sustenta toda a obra. Ou seja, um autista é como um diamante bruto, que precisa ser lapidado. E os profissionais e a família que participam na vida dessa pessoa que vão lapidar e poder mostrar a verdadeira beleza. Porque a verdadeira beleza não é a que nós vemos aqui por fora, mas é aquela que existe dentro de cada um de nós, em nosso coração. Essa é a verdadeira beleza. Porque eu agradeço pelas palavras que o professor nos deu, porque isso nos serviu de inspiração a não desistir dessa luta. E, pessoal, vocês não estão sozinhos. Quando vocês se sentirem sozinhos, busquem ajuda, porque sempre haverá, como eu sempre digo. Eu quero terminar minha fala com esse poema que não é meu, é do anime que eu assisto desde pequeno, porque meu hiperfoco é esse, é assistir anime desde pequeno, é também ser piloto de aeronave, que é meu maior sonho, e também, né, como é que eu posso dizer? O poema é mais ou menos assim: eu quero que vocês não ouçam com a sua cabeça, mas com o seu coração, porque assim vocês entenderão cada uma das palavras que será dita. É mais ou menos assim: sempre haverá tempo para todos vocês desistirem e fugir, mas não perca o tempo de vocês, sigam em frente. E isso só vocês poderão fazer, porque só assim, aquilo que vocês desejarem, podem ter certeza de uma coisa: será concedida. Basta lembrar de que a bravura, o amor e a fé está em seu coração, porque só assim seu futuro haverá luz, seus sonhos você vai viver. Lembre-se, defenda tudo que é de mais valor para você. Abrace todos os seus sonhos que foram perdidos, proteja seus novos amigos, porque acreditando que vocês venceram nessa vida, vocês vencerão. Deixe vir a força que dentro de vocês há, porque só assim, aquilo que vocês desejarem
Lembrem-se disso, será concedido. Basta lembrar de que a bravura, o amor e a fé está aqui, ó, em seu coração. Show me your brave heart. Me mostre o coração valente de vocês. Don't give up your dreams, it can true. Não desista de seus sonhos que eles irão virar realidade. Muito bem, Dudu. Muito bom, Dudu. Muito obrigada. Então, nesse clima, né, de reflexão, de emoção e sensibilização, aí a gente vai encerrando, né? Passou muito rápido e gostaria de agradecer, professor Wilson, pela oportunidade, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco nessa tarde, trazendo um tema muito importante. Com certeza agregou demais e chamou atenção, né? Uma luzinha de alerta aí para a gente, para várias questões aí em relação à educação inclusiva. Dani, agradecer também aí pela iniciativa, pela abordagem e elaboração do tema, né? Planejamento do tema. Mari, muito obrigada aí por compartilhar conosco sua história, sua vida, um pouquinho do Luiz, né, da vida com o Luiz. E Dudu, mais uma vez, muito obrigada por dividir conosco aí toda a sua experiência, sua arte, né, em escrever, em fazer poesias. Muito obrigada, viu? Obrigado. Mas isso é apenas um pequeno detalhezinho que não é verdadeiramente meu hobby. É só um detalhezinho. Mas foi muito importante. E eu quero agradecer a você, Andréia, ao professor, Sim. novamente, a Mariana, a Dani Holanda e ao David por terem me dado esse espaço, por estar aqui. E vamos lá, pessoal, a luta só vamos vencer se estivermos juntos. Fight together, never lose. Quem luta junto nunca perde. E o normal é ser feliz. Verdade. Muito bom. Professor, gostaria de deixar uma última fala. Mostre seu coração valente. Oi? Gostaria de deixar só queria agradecer o momento, agradecer a todos vocês que participaram e contribuíram para essa tarde voltada a falar sobre autismo e inclusão. Quem tiver interesse em me acompanhar nas redes sociais, é só seguir meu Instagram, Wilson Cândido Braga, onde a gente posta todo o material de trabalho, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, onde a gente posta aulas, vídeos, também com o mesmo nome, Wilson Cândido Braga. Nos acompanhe lá, que a gente está sempre aí colaborando de alguma forma para que essa informação seja disseminada por todos os cantos, em todas as famílias, e assim a gente possa, de alguma forma, minimizar essa resistência que ainda é tão forte em torno da pessoa com deficiência, né? Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço também. Obrigada, professora. A gente que agradece. Dani, Mari? Desculpa. Pode ir, Mari. Imagina. Eu também gostaria de agradecer a tarde, a fala de todos, que agrega muito, né? Os esclarecimentos que o professor trouxe. Não é porque a gente é profissional que a gente sabe tudo, então é muito válido essas falas que vêm agregar e vêm aperfeiçoar, né, a nossa vivência. Você sabe que uma coisa que eu sempre reforçar o que o professor disse ali, né? Como eu nunca fiz esse interlink, família e eu nunca falei assim, sendo família e profissional, eu fiquei até meio perdida, porque sempre a gente fala como profissional e a gente sempre deixa o família em terceira pessoa. Então foi bem diferente para mim hoje essa fala, então até fiquei um pouco tímida. Mas eu quero agradecer e vencendo tabus, né, Dudu? Como o Dudu disse, tem que vencer esses medos e esses preconceitos que às vezes a gente coloca na gente mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Mari. E, André, eu quero só agradecer também a toda a equipe da PABB Ceará que estava junto comigo nessa elaboração, estão aí no chat também movimentando, então tudo que a gente consegue concretizar de atividade é porque a gente tem uma equipe muito sólida aqui no Ceará. E agradecer ao Dudu pela disponibilidade, estar sempre junto com a gente nos eventos.
E o professor Wilson, que eu já agradeci no início, mas agradeço de novo e reforço o quanto é bom esses momentos. A gente sempre se oxigena e aprende um pouco mais. Muito obrigada pela fala. Eu saio muito mais instigada, né, a lutar e a me apropriar cada vez mais para ter uma atuação cada vez mais qualificada. Então, muito obrigada a todos. Boa tarde. Então, um abraço, gente, bom final de dia, né? E até uma próxima. Obrigada, Tchau, tchau. David. Até.